Fala galera, hoje a gente vai trazer um assunto aqui que é mais esclarecedor. Olha que interessante, eu nem ia me enfiar nesse assunto de verdade, mas você sabe o que eu resolvi fazer? A Tati, que é minha esposa, tá casada há 27 anos, ela falou: Evandro, me explica essa fala do presidente, que eu não entendi muito bem e tá vindo informação de todos os lados e você é professor por natureza. E eu fui explicar sobre essa fala que vai aparecer no vídeo aí agora. Dá uma olhada no que o nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, e nem adianta dar piti do outro lado aí dizendo que o presidente não é seu. A maioria vota e numa democracia funciona exatamente assim. A gente vai onde a maioria vai. Se a maioria votar bem, a gente vai bem. Se a maioria votar mal, a gente afunda, tá? Mas ouve só o que ele falou aí. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar o judeu. Bem, botei só um trechinho ali, né? O que o presidente Lula falou de verdade? Ele falou o seguinte: basicamente, o que Israel está fazendo com a faixa de Gaza, que na verdade não é contra o povo palestino, está fazendo contra o Hamas, que é sim considerado um grupo terrorista que tem ligação direta com o Irã, da parte islâmica mais radical, junto com grupos como o Hezbollah, que também é outro grupo extremista que efetivamente é considerado e são grupos terroristas. Ele comparou que Israel, que tem bem mais força do que o grupo Hamas, por exemplo, está fazendo para exterminar os terroristas, ele classificou como o que os alemães fizeram com os judeus no Holocausto. Pra galera, só lembrar, quando a gente está falando de Israel, a gente está falando dos filhos de Isaac, que é filho de Abraão, então é toda uma descendência de Abraão, que Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de multidões. E a gente está falando do povo judeu ali. E quem foi sucumbido dos seus bens, retirado dos seus bens, quem foi colocado em câmaras de gás, quem foi condenado à morte, efetivamente quem teve o povo exterminado, foram mais de 6 milhões de judeus, foi efetivamente Hitler que pegou e exterminou o povo judeu. Ou seja, o que efetivamente a liderança de Israel fez? Disse que simplesmente Lula rasgou e tirou a memória de mais de 6 milhões de judeus que foram mortos no Holocausto. Resultado, galera, isso deu uma merda estratosférica, esse é o nome. Toda a comunidade judaica, isso no mundo inteiro, tá? Ficou revoltado. E, obviamente, os líderes, a liderança de Israel fizeram aí uma reprimenda e o presidente foi considerado persona não grata. Ou seja, nós temos o presidente da República que ele não representa o Brasil inteiro, ok? E isso Israel sabe, não vai ter rompimento das relações, porque o governo ele entra e o governo ele sai. Mas sim, o presidente fala em nome de toda uma nação. O presidente Lula hoje, se do jeito que ele tá, ele quiser entrar em Israel, ele não entra. Ele é persona não grata lá. Mas por que gerou isso? Galera, esse movimento já existe há muitos anos. Esse movimento existe desde 2002, na verdade, que quando começou os primeiros encontros aqui no Brasil e foi descambar no chamado Foro de São Paulo, que são grandes governantes de esquerda com uma ideologia de esquerda que começaram a levar essa cultura. Que aí você tem Cuba, Venezuela, Nicarágua, aqui o Brasil, e você tem imbuído nesse meio também o Hamas. Se vocês não sabem aí, o Hamas é considerado, ou era considerado antes desses ataques que ele fez a Israel, como um partido político, inclusive estava no poder ali na faixa de Gaza. Então você imagina, você tem terroristas que estavam no poder na faixa de Gaza, que são apoiados por parte do povo palestino lá e que tem apoio externo, como no Brasil. Se você for olhar, por exemplo, o PSOL, que é um grupo, eu falando com o PSOL, é um grupo aqui, né? Só não está armado. Mas o PSOL é um partido político aqui no Brasil que apoia, sim, o Hamas e ele tem apoio de esquerda em muitos lugares. Tanto que eles não condenam os ataques do Hamas e não consideram o Hamas como um grupo terrorista. Resumindo, 3 pontos importantes. O que o presidente da República falou? Cara, presidente da República, quando vai tratar de ato sensível, na verdade, ele tem que ler um texto e quem escreve esse texto, no nosso caso, é o Itamaraty, que é os diplomatas de carreira que são treinados para isso. Então, lá, quando está nessa guerra, assim como Ucrânia e Rússia, tem que tomar muito cuidado um presidente da República quando ele abre a boca para falar. Você querendo ou não, mesmo você que votou no Bolsonaro, ou você que votou no Lula, você concordando ou não, ele fala em nome da gente sim, quando ele fala lá fora. Só que o presidente segue em protocolos, ou seja, ele não deveria de forma nenhuma falar o que ele acha em qualquer momento. Agora, o Lula está com, salvo engano, 78 anos. Soltar o Lula para falar lá fora é pagar um mico. Então, em vez dele ler
e ter mais diplomacia, o que ele fez? Simplesmente ele bateu pesado nessa fala e ele não voltou atrás, tanto que as lideranças israelenses pediram ao presidente Lula para que simplesmente desfizesse a fala e pedisse desculpa. O Lula, além de não fazer desculpa, ele reforçou a fala dele e outras lideranças aqui do Brasil de esquerda estão reforçando essa fala. Então a gente tem o presidente falando alguma coisa que foi totalmente impróprio. O presidente pode até considerar que efetivamente o ataque de Israel ao território que na verdade a gente tem a faixa de Gaza ali, mas o povo palestino ainda não tem um território constituído. A verdade é essa. E o ataque ali é feito efetivamente contra os terroristas do Hamas, mas o presidente pode até considerar que está desproporcional, que a guerra está matando muita gente. Muitos de vocês concordam com isso. Vocês podem até deixar nos comentários o que você acha sobre essa guerra de Israel contra a faixa de Gaza, efetivamente contra ali o Hamas, mas a sua opinião é uma coisa, a opinião do presidente é outra também, e mais do que isso, ele não podia fazer essa comparação terrível que ele fez entre o Holocausto. Toda vez que você fala do Holocausto, fala que judeu foi morto por Hitler, isso machuca demais o povo judeu, até pela história de ter perdido 6 milhões de irmãos de pátria. Agora, mais do que isso, quando você acusa um povo que sofreu, igual o povo de Israel, que sofreu no Holocausto, deles cometerem um Holocausto, ou seja, simplesmente você que foi exterminado, eu estou te acusando de exterminar outro povo. Isso vai arrebentar todas as relações. Então o presidente falou merda, nesse ponto, independente das opiniões dele. Segundo, a gente era para estar acalmando esses ânimos, e parece que só está piorando semana a semana. E terceiro, muitos de vocês não estão inteirados, e muitos de vocês devem falar, Evandro, o que isso faz de diferença? Ó, galera, olha a merda. Você sabia que os aviões... aqueles KC grandões novos de carga, que são aviões de combate de carga da Força Aérea, que são modelos e são exportados para o mundo inteiro, esses aviões têm todos os painéis ali que vêm de Israel. Simplesmente, se Israel cortar a relação com o Brasil, esses aviões vão ficar extremamente comprometidos. As tecnologias de irrigação aqui no Brasil vêm tudo de Israel. E antes que alguém fale alguma coisa, lá em Brumadinho, o único país que mandou equipe, tecnologia, drone, cachorro para ajudar nas buscas lá em Brumadinho foi Israel. Então existe uma relação de muitos anos de parceria Israel-Brasil que pode estar sendo exterminado por uma fala imprópria de um presidente com 78 anos, que, diga-se de passagem, né? O Lula aqui no Brasil e Joe Biden nos Estados Unidos estão dando um show de como não se falar e como não deixa um cara ganhar para presidente há quase 80 anos de idade que está ficando velho. Então, deixa seus comentários aqui embaixo. Vamos esquecer um pouquinho, galera. Vamos lembrar que a gente tem a problemática da esquerda e da direita, entre progressistas de esquerda e tradicionais de direita. Independente da sua posição, vamos ser mais racionais, inteligentes e começar a fazer comentário do que a gente entende. Então, deixa no vídeo aqui embaixo o que você achou da fala do presidente Lula com 3 características: sem xingar, sem ofender, e tenta ser mais inteligente a deixar os comentários. Agora, você que não gosta de mim, eu vou pedir para você para entrar na fila, porque tá igual a fila da INSS, tem tanta gente que não gosta de mim que eu vou te falar um negócio. Vai entrar na fila, mas antes de mais nada, aprendeu com o conteúdo, porque mesmo não gostando de mim, chegou no final do conteúdo, né? Dá um like, curte o vídeo, deixa o comentário e vamos para frente que tem muita coisa pela frente aí.